Pode ser o Grupo Corpo ou a Companhia de Dança do Pantanal. Museu de Arte Moderna de São Paulo ou Arte em Cores. Filarmônica de Minas Gerais ou Programa Vale Música. Restauração do Museu Nacional ou da Cripta da Basílica de Nazaré. Onde tem cultura, a Vale está. Dos projetos que todo mundo já conhece, até aqueles projetos que todo mundo precisa conhecer. A cultura brasileira tem o nosso apoio. É valorizando essa cultura que crescemos e evoluímos juntos. Instituto Cultural Vale. Olá, bem-vindos ao Sempre um Papo e ao Mutações. Este evento é uma parceria entre o Sempre um Papo e a Arte Pensamento, uma plataforma que publica ensaios filosóficos e políticos de autores brasileiros contemporâneos. Este encontro está sendo gravado e, desde já, pedimos autorização de uso de imagem de todos. Nosso convidado fará a apresentação do tema e, em seguida, abriremos para perguntas. Vamos ter um microfone e pedimos que usem o microfone para fazerem as perguntas, para que possamos ter esse registro do áudio e do vídeo, né, Gabriel? O Gabriel vai filmar também quem está fazendo a pergunta. Então, a gente pede para esperar um pouquinho, quando levantar a mão, a gente direcionar o microfone e a câmera, por favor. O Sempre um Papo é viabilizado através do patrocínio do Instituto Cultural Vale, CEMIG, via Lei Federal de Incentivo à Cultura do Ministério da Cultura. O ciclo de debates Mutações é realizado pela Arte Pensamento e pelo SESC, com apoio institucional da Embaixada da França no Brasil, apoio cultural da Diretoria do Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas, Circuito Liberdade, Minas Literária, Decenta Cultura e Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais. Agora sim, vamos receber o nosso convidado de hoje, o professor Newton Binhoto, para falar sobre o tema O Novo Espírito da Guerra. Bem-vindo, Newton Binhoto. Primeiramente, boa noite a todas e todos. Gostaria de agradecer, em primeiro lugar, o Adalto Novaes, que há tanto tempo vem organizando esses ciclos. Eu acho, se não estou equivocado, acho que esse é o 38º ciclo que ele produz. Ele já produziu, organizou e assinou mais de 40 livros e vem mantendo, então, essa chama da cultura brasileira há tanto tempo, tem tido um papel tão relevante nessas discussões, não só da filosofia, da política, das artes. Então, sou muito grato a ele pelo convite que ele tem renovado ao longo dos anos, que tem sido tão importante para mim. Agradeço também a equipe toda do Sempre um Papo, que nos acolhe sempre tão bem, com tanta generosidade, com tanta simpatia. Muito obrigado e obrigado a vocês por estarem aqui essa noite. Bom, esse tema, o novo espírito da guerra, ele, em certo sentido, ele pretendia se colar nessa noção, uma das noções que estruturam esse ciclo, que é a noção de espírito. Então, seria algo em torno da noção de espírito que eu procurei fazer, mas finalmente o tema foi se desenvolvendo e minha conversa hoje vai girar de fato com vocês em torno da ideia de que há um novo espírito da guerra. Eu vou começar lembrando um fato literário que é nas Memórias da Simone de Beauvoir, um livro que acho que no Brasil o título foi Memórias de uma Jovem Bem Educada, em que ela narra o momento em que ela estava de férias no interior da França com a sua família, como ocorreu, era uma criança ainda, que ocorria todos os anos, e que ela foi surpreendida então, em 1914, com os sinos badalando, que avisavam o começo da guerra. E, imediatamente, claro, o cotidiano da família foi todo mexido e, diz ela,
né, que ela deveria, então, aprender a cumprir seus deveres de francesa. Isso se tornava imperativo porque agora o mal se encarnara nos alemães. E não havia ninguém que não desejasse, né, algo como uma vitória rápida e fulgurante da França. É um clima de entusiasmo, né, que percorreu a Europa no início dessa guerra. Hoje pode nos parecer estranho, mas é exatamente isso. E aqueles que compreendiam melhor a situação, né, seja de um ponto de vista militar, seja do ponto de vista econômico, apostavam que essa guerra ia durar, no máximo, poucos meses. No máximo, porque as economias não iam dar conta, enfim, os exércitos não estavam preparados, e depois, como a gente sabe, o que se viu foi, né, a primeira das grandes carnificinas do século XX. Com o passar do tempo, essa imagem inicial de um patriotismo sem limites foi sendo tingida para aquela que viria a ser a escritora, e ela diz que ela foi tomando consciência por meio dos livros, dos comunicados e das conversações que escutava. A verdade da guerra se desvelou. O frio, a lama, o medo, o sangue que escorria, a dor, as agonias. E assim, pela primeira vez, pareceu à jovem que se tornava pouco a pouco adolescente, um bem maior a paz do que a vitória. E aos pouquinhos, né, ela vai hesitando quanto a esse patriotismo inicial. Mas, ao mesmo tempo, ela mesma diz, meu patriotismo hesitante não me impedia de ter orgulho do patriotismo de meus pais. Eu quis começar com essa lembrança literária, porque é muito comum que nós sejamos, por vezes, surpreendidos com o início da guerra. E depois, né, acreditamos muitas vezes que a guerra vai se desdobrar segundo uma racionalidade, seja econômica, seja estratégica, enfim, né, que ela será contida por outros fatores que farão com que ela seja um acontecimento no terreno da razão. A Primeira Guerra Mundial demonstrou com muita clareza que essa não é uma verdade universal. A guerra contém algo mais do que, digamos assim, aquilo que se apresenta no seu primeiro momento. Ela tem raízes, e eu diria, eu volto a esse termo daqui a pouco, raízes antropológicas muito mais poderosas, muito mais difíceis de serem discernidas do que a gente acredita quando olha, né, esse momento, por exemplo, vivido pela Simone de Beauvoir, né, dos sinos anunciando os combates. Eu queria conversar um pouquinho com vocês, não propriamente sobre a natureza da guerra, porque isso seria muito pretensioso da minha parte, né, exigiria, né, um saber que eu não tenho. Né? Mas eu acho que vale a pena a gente pensar se nós estamos vivendo algo novo no terreno da guerra e do que se trata. Eu vou defender uma hipótese aqui com vocês, que nós estamos vivendo, sim, né, um novo espírito da guerra, mas que esse novo espírito da guerra começou a ser forjado no começo da modernidade, ainda no Renascimento. Então essa é a primeira grande tese. Né? Não que esse espírito estivesse já todo contido lá no Renascimento, mas que, né, a guerra hoje, né, ela, digamos, altera ainda mais um panorama que vem se alterando em relação às guerras antigas ou às guerras, né, em outras sociedades, desde o começo da modernidade no Ocidente. E aqui eu estou falando do Ocidente porque, né, eu não tenho a pretensão de conhecer um pensamento, né, de outras civilizações, de outros povos, né, que me escapam. Então, eu estou falando de um novo espírito que a gente pode detectar, né, no Ocidente. Esse novo espírito, né, ele depende, no entanto, para que a gente possa dar substância a essa tese, né, inicial, precisa que a gente tenha alguns parâmetros para que possamos acompanhar o desenvolvimento desse novo espírito ao longo de tanto tempo. E esse parâmetro eu vou propor para vocês que nós olhemos 3 fatores fundamentais que são afetados por toda a guerra. Né? São os corpos, os bens e o espírito, ou, se preferirem, as mentes. Trata-se, portanto, né, de 3 referências que, a meu ver, essa é a minha proposta para vocês, permite que a gente aquilate essas modificações no espírito da guerra. E para reforçar um pouco esse tema do espírito da guerra,
eu só queria lembrar para você de que lugar eu estou pretendendo falar. Eu estou pretendendo falar, estou falando com vocês, do ponto de vista de uma filosofia da guerra. Eu estou dizendo isso porque é fundamental que a gente distinga esse lugar, uma filosofia da guerra, de lugares muito mais tradicionais, inclusive, do tratamento da guerra, por exemplo, da estratégia. Esse é um conhecimento que atravessa os séculos e atravessa as civilizações. Até hoje é um pouco estranho, mas um grande clássico, da estratégia, que é o Sun Tzu, a gente compra em aeroporto. É difícil de entender exatamente por quê, além do fato de ser um grande livro, mas... Então, a estratégia é um tipo de conhecimento, a gente pode dizer hoje um tipo de ciência, diferente do que eu estou pretendendo. Da mesma forma do que o que hoje se chama de polemologia. É um termo de emprego mais recente, ele começa a ser empregado mais extensivamente a partir dos anos 60 do século passado, e diz respeito de que é um conhecimento sobre a guerra, uma certa lógica da guerra. Tá? Eu estou querendo falar de um outro ponto de vista, estou querendo falar de uma filosofia da guerra, que se diferencia por não ser, claro, a história sempre tratou da guerra, a sociologia na sua versão nossa, moderna, contemporânea, também tem a guerra como objeto, mas a filosofia, curiosamente, o número de autores que se ocuparam com a paz é muito maior do que aqueles que se ocuparam com a guerra, o que talvez seja uma boa coisa. A questão é saber se é possível falar, digamos assim, de um ponto de vista em que a ideia da paz prevalece sobre a ideia da guerra. Uma filosofia da guerra não é uma filosofia a favor da guerra. Evidentemente, não é uma filosofia contra a paz. Trata-se de refletir filosoficamente sobre os fundamentos dessa ocorrência. Aí já vem uma outra tese, que pode ser aceita ou não. A palavra é minha, junto com outras pessoas, claro, da ocorrência universal da guerra. Para discutir a ideia da ocorrência universal da guerra, a gente teria que recuar até um problema filosófico maior, que é um problema de uma antropologia filosófica. E nessa antropologia filosófica, dizer que a guerra tem um aspecto universal implica pensar o lugar da violência na vida de seres humanos. Violência como fundadora de práticas pessoais e sociais que se encontram, que desaguam na guerra. A esse respeito, o professor Hugo Amaral, um grande estudioso de filosofia política, mas não só, tem chamado a atenção da importância da obra de um filósofo que ele conhece muito bem, que é o René Girard, que justamente tem uma antropologia que aponta para a importância de considerarmos o lugar da violência como fundante. Então, uma filosofia da guerra, ela se obriga a esse debate. Claro que aqui eu estou tomando posição, aquela posição que pode perfeitamente ser contestada, não tem a menor dúvida. Eu estou tomando posição ao lado desses autores, incluindo aí o René Girard, que diz da presença da violência nos fundamentos mesmo das nossas relações interpessoais, culturais e sociais. Tá? Então, veja bem, eu estou insistindo nisso porque se trata de uma tomada de posição filosófica para tentar conversar com vocês sobre essa ideia de um novo espírito da guerra. Porque a Primeira Guerra Mundial ela teve um efeito interessante, porque ela vai produzir reflexões sobre a guerra, mas também vai aprofundar o pacifismo. Não que ela tenha criado a ideia do pacifismo, não é isso, mas muitos autores viriam depois da Primeira Guerra Mundial a assumir o pacifismo como uma espécie de filosofia universal. Alain, que foi um grande professor na França, uma figura muito interessante, porque ele era um pacifista já antes da guerra, era contra a Primeira Guerra e, no entanto, se alista como soldado para estar ao lado dos seus alunos. Entre os seus alunos estava Raymond Aron, Canguilhem e tantas outras figuras que seriam figuras notáveis do mundo cultural francês. É verdade que Raymond Aron, que fora seu aluno, vai ser mais tarde, talvez, o grande filósofo da guerra do nosso tempo. Um filósofo político absurdamente
inteligente e competente, e terá escrito provavelmente uma das obras mais importantes sobre, né, o que eu estou chamando aqui de uma filosofia da guerra. Bom, essa ideia, portanto, da guerra, de uma filosofia da guerra, tal como eu a estou tomando, ela deve ser conjugada também com a ideia, né, que a guerra também se conjuga com a palavra civil. Desde a antiguidade, a guerra também pode ser um fenômeno interior de um corpo político. A guerra civil, a extase dos gregos, atemoriza os pensadores desde a antiguidade. Né? A ruptura do corpo social, né? A guerra dentro, né, do corpo social. E eu acho que esse termo é interessante porque ele voltou a pairar como uma espécie de ameaça sobre as nossas cabeças, né? Não só ao longo do século XX, só para rememorar a Guerra Civil Espanhola, de tão graves consequências, né, para o mundo e para o país, como hoje, em países como o Brasil, países como os Estados Unidos e outros, em que a presença larvar da guerra civil altera o comportamento das pessoas, altera a maneira que nós mesmos nos enxergamos. Mais uma vez, fazendo referência ao professor Hugo Amaral, ele usa um termo que me parece muito fecundo, ele diz respeito a essa situação que nós estamos vivendo. O professor Hugo fala de uma guerra civil fria. Ela não rompeu as amarras, mas, ao mesmo tempo, a gente sente que o Estado cada vez mais tem dificuldade para manter a ideia, né, de um Estado que contém a violência. Lembrando, né, Hobbes, né, se um Estado, né, não é capaz de conter a violência entre aqueles que, né, que são os habitantes do espaço temporal dominado pelo Estado, né, fica a pergunta: para que serve mesmo um Estado? Um Estado. Então, eu acho que essa ideia, né, do professor Hugo Amaral é muito, muito fecunda, né, porque ela diz respeito a esse estágio anterior em que uma guerra civil já dilacera, de algumas maneiras, nossas fronteiras sociais, mas ela parece ser, né, contida, de alguma maneira, ainda esperemos que continue a ser contida, tanto pelo mundo do direito, quanto, né, pelas relações sociais. Bom, então, esse é o meu ponto de partida. Para que a minha tese do novo espírito da guerra possa ser sustentada, né, é preciso, então, lembrar que o desenvolvimento técnico avassalador dos últimos séculos, o surgimento de ideologias radicais que colocam em seu núcleo a ideia da eliminação do diferente e a maneira como pensamos nossos corpos na era das ciências, constituem o pano de fundo disso que eu estou chamando de novo espírito da guerra. Então, primeiro olhar, qual que é o impacto da tecnologia, né, em corpos, bens e espírito. Ou mentes, se preferir. Então, um fio condutor. Não se trata de pensar a guerra só do ponto de vista das tecnologias, mas é preciso ferramentas para a gente pensar, preciso ferramentas conceituais. Né? Eu acho que uma boa ferramenta conceitual para pensarmos as transformações da guerra num novo espírito que nos acolhe hoje completamente, é preciso, né, agarrar alguma coisa. E agarrar essa ferramenta é agarrar a modificação da tecnologia em primeiro lugar. E os efeitos que a mudança da tecnologia vai produzindo ao longo dos séculos na figura da guerra. Tá? Então, esses são os instrumentos, essa é digamos, uma apresentação geral dos instrumentos que eu vou usar com vocês para, né, pensar isso que eu chamei do novo espírito da guerra. Para que isso possa ser possível, vou ter que me limitar, claro, inclusive no tempo, e eu vou percorrer brevemente alguns pensadores. Na verdade, 3 pensadores, basicamente. Maquiavel, Clausewitz e, finalmente, né, Walzer, que é um filósofo americano, ainda vivo, né, e que tem um livro extremamente importante sobre a noção de guerra justa. Tá? Então, eu vou fazer esse percurso com vocês, né, para depois concluir meu raciocínio. Maquiavel eu não vou aprofundar, né, embora, até porque eu acabo tendendo a começar minhas coisas sempre por Maquiavel,
né? Mas no caso do Maquiavel, é importante o fato de que ele não só foi um pensador que durante a vida toda, né, se dedicou e foi impactado pela guerra, mas ele tem esse grande tratado, dos grandes tratados de filosofia da guerra, que é a arte da guerra. Né? Aqueles que eventualmente já o leram vão dizer, mas também é um tratado de estratégia. Sim, também é um tratado de estratégia. Também é um tratado de estratégia, porque Maquiavel tinha grande conhecimento da guerra do ponto de vista técnico e grande conhecimento, né, do que a gente está chamando de uma filosofia da guerra. Mas, para que a gente não fique muito demorado, o que me interessa em particular ressaltar em Maquiavel? Primeiro ponto é que, herdando um debate que já vinha do século anterior, quer dizer, do século anterior a ele, né, no 400, no século XV, que é o debate sobre as milícias. Curiosamente, esse fenômeno que nós observamos hoje na guerra da Ucrânia, né, era uma grande preocupação para pensadores políticos e homens políticos, né, e mulheres políticas do século, né, XV, que era o fenômeno das milícias. Por quê? Porque as milícias implicavam, em um primeiro lugar, né, numa diminuição da relação dos cidadãos com a cidade. Uma vez que eles não eram obrigados ou não eram chamados a defender a cidade. E, por outro lado, os exércitos profissionais eram praticamente sem controle, mudavam de lado no meio do caminho, né? Iam para lá, iam para cá, né? E eles faziam com que a guerra, né, fosse um negócio antes de qualquer outra coisa. Quando a gente vê hoje essa milícia Wagner, que se tornou tão famosa, mas veja bem, não é a única, hein? Na guerra do Iraque, também foram empregadas milícias, né? E outras guerras. Se nós pensarmos, porque nós estamos muito impactados, e com razão, né, pela eclosão dessa guerra na Ucrânia, porque havia um pouco uma esperança europeia de que a guerra não seria mais um fenômeno europeu. Mas há duas coisas a se observar. Primeiro, a guerra continuou a devastar, por exemplo, o continente africano. Depois da Segunda Guerra Mundial, não houve pausa, né, tanto de guerras coloniais, guerras pós-coloniais, guerras de conquista e guerras com milícias. Essa milícia Wagner, um dos terrenos principais dela de atuação é a África. Né? E foi considerado, não sei bem porquê, porque a guerra, né, quando explode a aliança aqui, né, em torno da Iugoslávia, não sei porquê, tudo se passou como se aquela guerra não fosse na Europa. Né? Era na Europa, mas não é bem assim. Então, agora, a guerra da Ucrânia trouxe, no entanto, para o coração, digamos, da civilização ocidental, o que ela acreditava que tinha conseguido expulsar para a sua periferia. E ela traz um outro risco, né, que é essa presença que eu estou lembrando das milícias. Então, Maquiavel já foi um grande crítico das milícias porque ele percebia exatamente o caráter nefasto da milícia. E o caráter nefasto não dizia respeito à guerra, à técnica da guerra somente. Ela dizia respeito, particularmente, à questão política. Porque uma filosofia da guerra, aqui eu estou, claro, seguindo outros pensadores, né, mas uma filosofia da guerra implica, né, pensar a relação com a antropologia, como eu já lembrei para vocês, com a antropologia no sentido filosófico, mas não só, né, e com a política. Guerra implica em pensar a política. E foi isso que Maquiavel fez quando viu que as milícias impediam, era um fator, né, que fazia com que a política italiana do seu tempo fosse retalhada, dividida por pequenas guerras que impediam, né, uma organização da Itália como um país, como uma nação, melhor dizendo nos termos da época, e que fragmentavam os diversos poderes locais. Então, primeiro tema é essa associação da milícia como algo que ameaça a política, e não propriamente, ou não necessariamente, simplesmente as técnicas da guerra. Do jeito dele, Maquiavel brincalhão dizia que as guerras italianas eram tão perigosas e mercenárias que haviam morrido 2 pessoas ao longo de mais de 40 anos que tinham caído do cavalo. O restante era tudo fantasia. Isso não é historicamente verdadeiro, tá, gente? Não é, morreu, né, um pouquinho mais de gente, mas é verdadeiro no sentido do espírito, quer dizer, são ações levadas a cabo por razões políticas e econômicas também, mas não necessariamente ações de guerra. Qual que é o segundo aspecto que eu queria detalhar com vocês? E que aí está presente
em Maquiavel, já nesse grande livro, né, que é A Arte da Guerra. Ora, na Arte da Guerra, são dois fatores que Maquiavel vai, então, relevar e que é fundamental que chega até nós. Primeiro fator, a presença da infantaria. Bom, do ponto de vista da estratégia, há todo um debate da eficácia e ineficácia, como é que você usa, como é que você organiza, como é que você faz um acampamento. Ele até discute isso também. Né? Ele é influenciado e conhece os pensadores da antiguidade, né? Com os quais ele havia, né, frequentado, né, ciclos de debate, né, Frontinus, Vegés, esses pensadores, né, de estratégia em Roma. Mas o que a cidadania fazia aí nesse contexto? É porque a infantaria é uma arma que não depende do cidadão ter dinheiro, ter posses. A guerra medieval era uma guerra entre, né, grandes cavaleiros e cavalheiros, né, nos dois sentidos, quer dizer, nos dois termos aí. Por quê? Porque era preciso ser nobre para combater. Não havia lugar, né, para as outras camadas da população. E isso gerou um medo constante de que armar a população, como fizera Roma, era, né, correr risco, né, a elite correr risco de ser destituída. Quando Maquiavel escreve dos primeiros textos dele sobre a guerra, em 1506, que ele ainda era funcionário público, não é só para situá-los, né? Maquiavel foi funcionário público entre 1498 e 1512. Né? Funcionário público, né, entusiasmado. Né? Em 1506, ele então começa a organização de uma milícia própria para Florença, para se defender. Ele é o organizador mesmo. Né? E é nesse momento que ele se depara com essa oposição, porque, né, a elite, né, na época chamada Otimate, vai resistir à ideia da infantaria, porque via nisso o risco da camada popular, do povo, né, se insurgir contra o domínio da elite. Então, o que interessa no tema da infantaria em Maquiavel, claro, há o debate estratégico, mas o mais interessante é porque ele coloca em cena essa fratura interna do corpo político entre o que ele chama dos grandes e do povo. Fratura que não deve ser entendida como uma fratura sociológica apenas, mas como uma fratura de constituição do corpo político. Os grandes são aqueles que desejam comandar o povo são aqueles que desejam não ser oprimidos. E por isso a infantaria é como se ela mudasse essa equação, fazendo com que, né, o cidadão fosse também um cidadão militar. A cidadania militar, que é um tema que vem, veja bem, esse é um tema que vem do século anterior. A diferença é que no século anterior, os debates nunca conduziam, né, os humanistas a organizar uma milícia. Maquiavel, ele retoma o tema da cidadania militar, organizando um exército próprio, né? Um exército, uma milícia cidadã, é o termo que usava na época. Hoje em dia a gente não usaria a palavra milícia, a gente chamaria de um exército próprio para Florença. Então, essa é a primeira modificação. A infantaria conectada com a ideia da política cidadã, ou, se preferirem, da política republicana. Primeiro passo de Maquiavel. Segundo passo, a artilharia. Porque hoje a gente observa uma coisa curiosa, né? Nas guerras atuais, muitas vezes a pessoa que conduz o ataque está a milhares de quilômetros de distância. Ela é capaz de visar corpos e bens, e também o espírito, né, sem se implicar na guerra. Os países ricos desenvolveram, depois da Segunda Guerra Mundial, mas sobretudo depois da Guerra do Vietnã, uma verdadeira ojeriza à baixa, bem entendido, dos seus cidadãos. Cidadãos de outros países podem morrer à vontade, não tem problema nenhum. Né? Mas há uma verdadeira ojeriza. Então a guerra passou a ser uma guerra contra corpos e bens à distância. Isso altera a própria guerra. Isso começa com a artilharia. Por quê? No combate tradicional, os corpos são diretamente implicados. Ainda que os bens pudessem ser atacados, né, você recolher esses bens depois, até para pagar o seu exército, como faziam os romanos, fazia parte da guerra. Com a artilharia, os bens são destruídos, né, de forma um pouco geral, sem atenção ao valor dos mesmos,
E mais, né, os corpos são corpos abstratos. É a artilharia que começa esse movimento de abstração dos corpos, que nós hoje assistimos, né, nessa plenitude. Mata-se a 5.000 quilômetros de distância. O civil, paulatinamente, ao longo da modernidade, passou a ser um alvo constante dos ataques, indiscriminado, né? Hoje em dia usa-se um termo, né, banal, dano colateral. Né? A gente precisa prestar atenção. Dano colateral são vidas que se perderam. E, em geral, são crianças, mulheres, pessoas mais idosas, que não participam dos combates, né, e que morrem. Vocês me dirão, sim, na antiguidade também crianças, idades variadas, mulheres eram massacradas, é fato. Né? Mas ainda assim o corpo estava diretamente presente, não havia abstração do corpo. O ato da guerra, da violência, era exercitado diretamente sobre os bens, diretamente sobre, né, os espíritos. Agora, com a artilharia, começa o movimento de abstração. Abstração que faz com que hoje nós queiramos fazer guerra limpa, como se isso fosse possível. Ou guerra asséptica. Matar sem poder ser morto, porque não é não poder morrer, não. Claro que todo combatente não quer ser morto, é evidente. Não, é não poder ser morto. E, mais que isso, a distância. Então, o movimento desse novo espírito da guerra é um movimento de abstração que ataca corpos, mentes, né, e bens de maneiras a cada dia mais diferentes. Então, por isso é que eu situei essa hipótese do novo espírito da guerra lá atrás, em Maquiavel, que é a artilharia que começa, né, esse movimento e que altera o perfil da guerra. Tanto é que alguns críticos de Maquiavel, os contemporâneos, vão dizer, não, ele não entendia nada de guerra, ele não soube ver artilharia. Tem, sobretudo, um autor italiano, Pieri, nos anos 50, que ficou muito famoso na época, ele conhecia bem, mas eu acho que ele se errou completamente. Os estudos posteriores mostram que, ao contrário, primeiro Maquiavel compreendia perfeitamente o estado da arte técnica do seu tempo. E depois soube ver, sim, o papel da artilharia. O que ele não poderia ver, porque ele não era futurólogo, por isso era um grande pensador político, né, não era futurólogo, ele obviamente não poderia deduzir, né, os progressos técnicos que a guerra terá ao longo do século. Então, esse então é o primeiro ponto na formação do novo espírito da guerra. Nós vamos dar um salto. Nós vamos para um sujeito que nasce em 1780, Clausewitz, né, e que aos 12 anos ingressa no exército prussiano. Eu não errei o dado, não, é esse mesmo, viu, gente? 12 anos ele ingressa e ele relata já aos 13, ele na batalha, né, ouvindo as balas passarem na cabeça dele. E ele vai morrer em 1831, ainda no exército prussiano, ainda engajado, mas ele morre do cólera. Ele não morre no campo de batalha. E ele veio a ser, esse que foi um militar a vida inteira, provavelmente, né, um dos grandes, imensos pensadores justamente de uma filosofia da guerra. De novo, alguém que entendia a guerra, né, no seu próprio corpo, foi ferido algumas vezes, mas que vai nos legar uma longa meditação sobre a guerra. Ele é um pensador interessante, porque ele bagunçou as ideias do seu tempo e continua até hoje bagunçando as ideias. É um pouco um desses nomes incontornáveis. Raymond Aron escreveu, né, mais de um livro com 2 volumes, outro livro sobre ele, e se inspirou nele a ponto de ser chamado de um novo Clausewitz, né? Mas ele era um clausewitziano mais do que um novo Clausewitz, mas de qualquer maneira ele brincava dizendo o seguinte: o problema com Clausewitz é que ele tem uma frase dele, muito citada, e ele é pouquíssimo lido. A frase muito certamente circula, né, em todos. Volta e meia no jornal a gente encontra: a guerra é a continuação da política por outros meios. A frase está lá, de fato, no da guerra, né, mas ela é muito pouco elucidativa do pensamento, né, desse grande autor, que meditou profundamente sobre a guerra. E agora, uma guerra que se torna ampla. Por quê? Porque o seu objeto são as guerras napoleônicas. Ele dizia das guerras do século XVIII que eram guerras de gabinete. É um pouco como Maquiavel dizia que ninguém morria, né,
nas guerras italianas, Clausewitz exagerava e falava que aquilo ali é guerra de gabinete. Eles discutem lá, fica para lá, vai para cá, uma tropa para cá e volta, tudo fica do mesmo tamanho. E que a guerra teria ganho esse novo impulso, seria uma nova guerra, quando Napoleão joga suas tropas sobre a Europa. Você tem aí uma mudança técnica na estratégia, na tática, né? Essa distinção do jeito que nós utilizamos hoje em tática e estratégia é uma distinção do Clausewitz. Não que os termos não existissem antes, evidente, mas do jeito que a gente pensa hoje essa distinção nasce com ele, né? E ele morre sem ter publicado quase nada, tem uma publicação anônima, alguns outros textos, mas o grande da guerra vai ser publicado por sua mulher após sua morte. E ele tinha uma ambição, né, que era de que seu texto, seu livro, né, pudesse durar mais do que 3 anos na mente das pessoas. Mal sabia ele que nós estamos aqui hoje, tantos séculos depois, falando dele, né? O livro durou muito, né, e vai continuar durando, porque é um pilar disso que eu estou chamando com vocês hoje, uma filosofia da guerra. Primeiro, o que é uma guerra? Então, o Clausewitz é interessante porque, se nós pegarmos essa frase que eu citei com vocês, sozinha ela diz pouquíssimo. E aí o Raymond Aron, né, grande conhecedor que era do Clausewitz, diz, olha, tem um problema, e eu entendo porque as pessoas nem sempre se apegam ao texto dele, é porque, para compreendê-lo corretamente, é preciso meditar sobre o livro inteiro. Nenhuma frase isolada contém todo o seu significado. É preciso percorrer a estrutura do livro. E o próprio Clausewitz, muito exigente, bom prussiano que era, né? Falou, o primeiro livro, tá bom, o resto é uma porcaria. Mentira, o resto é ótimo, mas ele achava que tinha que ser tudo refeito. Né? Com isso ele só autorizou, mas a mulher dele foi mais sagaz do que ele, publicou tudo, ainda bem, né? Porque teria sido uma grande perda ter só um livro. Mas que ele considerava bom, era só um livro. Né? O dos 8 que compõem o da guerra, não, só o primeiro, o resto é porcaria, gente. Não lê, não. Mentira. Mas o que ele define a guerra? A primeira definição de guerra, ele compara a guerra com um duelo. Essa é uma comparação interessante, porque é uma comparação que vem da Idade Média. Quem usou essa comparação já lá atrás foi Dante. Dante já usava essa ideia do duelo como constituidor, digamos, da relação que os homens entretêm por meios violentos e que permitem uma decisão, né? Só que essa decisão, né, no caso do Clausewitz, vai implicar em outras coisas. Por quê? Porque a dinâmica do duelo é, né, entre 2 oponentes. Portanto, se nós tomarmos a guerra nessa definição, fica um fenômeno muito simples de entender. É super simples de entender, salvo que, olhando desse jeito, é falso. A proposição é falsa. Então, como é que nós tomamos uma proposição desse tipo? Nós devemos tomar, levando em conta a ideia de que há 2 níveis, né? E que esse nível primeiro é um nível lógico de análise. Ele apenas nos ajuda a organizar a cabeça. E que depois é preciso pensar num nível analítico, né? O que é a guerra que se desenvolve. Então, a segunda proposição é a seguinte: a guerra é, pois, um ato de força que tem por objetivo constranger o adversário a submeter-se à nossa vontade. Então, nós saímos do nível meramente lógico, mas ainda continuamos com uma formulação ampla. A guerra tem por objetivo constranger o adversário a submeter-se à nossa vontade. Para tanto, a força, a violência, se arma com invenções das artes e das ciências para enfrentar outras forças que a ela se opõem. E é por isso que ele vai dizer, muitas vezes, o que ele chama, né, de espíritos humanitários, a expressão é dele, mais atrapalham do que ajudam para o fim da guerra. Ele não era um pacifista, bem entendido, né, mas ele vai mais longe. Ele diz, olha, a guerra tem uma dinâmica própria. Simplesmente se colocar contra uma guerra, de um ponto de vista que nós poderíamos talvez chamar de moral, ou apenas moral, não é capaz de frear uma guerra. E a gente vê, por exemplo, né, nós estamos assistindo, né, essa guerra na Ucrânia, né, infelizmente assistindo e o planeta pagando também. Veja bem, é evidente que houve uma invasão que não poderia ter ocorrido. Há uma violação do direito internacional flagrante. Então,
De um ponto de vista estritamente moral, é evidente que essa guerra não deveria acontecer. E em acontecendo, você pode perfeitamente localizar, digamos assim, aquele que infringiu a lei internacional, que infringiu princípios morais e que impõe altos riscos ao planeta. A questão é que uma guerra começada, essa proposição, que me parece correta do ponto de vista moral, eu sou um aderente a ela é ineficaz no terreno da guerra. Ela é incapaz, né, de frear essa guerra. E é isso que nós estamos vendo. Não é uma questão de dizer que tem direito ou não tem direito, não. A questão é que a guerra aí está. E eu temerosamente comecei com a Simone de Beauvoir, porque eu devo confessar a vocês que é um medo que eu tenho. 14 também, né? Começou de uma forma aparentemente controlada e controlável e terminou no que terminou. Porque isso é próprio da guerra. É isso que Clausewitz vai nos ensinar. Há uma dinâmica da guerra que faz com que ela tenha uma camada de racionalidade, mas há uma camada de acaso. E que muitas vezes é o acaso, a contingência, que determina o rumo dos acontecimentos. Ainda que moralmente seja criticável, né? Ainda que a gente possa detestar a guerra, como o pacifismo nos ensinou, né, vários autores pacifistas, ainda assim ela se apresenta nos nossos horizontes e, uma vez começada, não há uma regra racional capaz, pela simples aplicação da razão, de freá-la. Ora, ele expõe então o que ele chama de um triângulo que compõe as guerras. Esse triângulo, diz ele, vem da violência original de seu elemento. O ódio e a inimizade, que deve ser considerado um instinto cego. Sobre isso nós falamos um pouquinho, dessa presença da violência. Para ele, o primeiro elemento do seu triângulo é esse ódio. E ele se encarna para ele no elemento popular, mais capaz de ser patriota, enfim. Né? O segundo elemento está o que ele chama de jogo das probabilidades e do acaso, que lhe imprime o caráter de uma atividade livre da alma. Esse segundo elemento está encarnado no chefe militar. Vocês lembram, quem leu Tolstói, Guerra e Paz, num determinado momento a batalha está correndo, ninguém sabe na batalha se está ganhando ou está perdendo. Porque uma batalha ela está sempre mergulhada nesse universo de materialidades, mas também de acasos e probabilidades. Por isso que muitas vezes exércitos vitoriosos, ou que poderiam ter sido vitoriosos, recuam num momento em que não deveriam fazê-lo. O Clausewitz vai dizer que com Napoleão em Waterloo foi o contrário. Ele deveria ter saído antes para preservar uma parte das suas tropas, ele resolveu jogar o jogo até o final. Eu não vou entrar no mérito se isso é uma boa análise estratégica, mas demonstra esse jogo de probabilidades. E, por fim, no terceiro elemento, né, no terceiro centro de gravitação, aí sim, né, está, né, uma teoria da guerra racional. Essa, diz ele, deve permanecer na mão de homens e mulheres de Estado. Chefes militares não devem, se não são eles também chefes de Estado, não devem tomar decisões nem mesmo estratégicas, apenas táticas. Então esse é o triângulo clausewitziano, para a gente pensar a realidade da guerra. Bom, o tempo está andando, então eu vou caminhar com vocês no Clausewitz, porque tem um elemento que é importante, que é a ideia de que a guerra pode ser total. Vocês lembram que a segunda definição da guerra é a destruição do inimigo. Ele coloca a seguinte hipótese, né, que há aí uma tendência da guerra, a destruição do inimigo. E, tendencialmente, ela é a destruição total do inimigo. Ele foi super criticado por isso. Copiando Aron, é porque não leram direito. Porque ele diz, olha, num combate, é claro que o desejo do soldado, num combate real, é matar o seu adversário, ou aprisioná-lo, óbvio. Né? Mas isso é do ponto de vista tático. Do ponto de vista estratégico, o que acontece do ponto de vista estratégico? É que esse polo da probabilidade, que
faz parte desse triângulo, e o polo primeiro das emoções, se a gente quiser assim, da violência, faz com que o resultado final de uma guerra nunca é calculável. Não tem jeito, a menos, evidentemente, que seja uma guerra de tal assimetria que nem é propriamente uma guerra, uma conquista, um uso da violência. Mas numa guerra, a gente não consegue calcular todos os valores aí. A gente consegue calcular o número de tanques, isso e aquilo, mas, em geral, né, esses números podem atingir, depois de um certo tempo, um certo equilíbrio. Então, isso faz com que, contrariamente à má fama do Clausewitz, né, do ponto de vista estratégico, a guerra tende à paz e não à destruição total. Não porque prevalece o elemento moral, não porque há um freio moral, mas há um freio que se explicita tanto do ponto de vista lógico quanto analítico, porque os dois exércitos, os dois contentores, nunca sabem exatamente o que está acontecendo do outro lado. Veja hoje na Ucrânia. Rapidamente, bom, houve uma primeira ideia provável, que eu estou especulando, né? Evidentemente eu não tenho mais informação do que ninguém, né? Mas parece que havia um propósito de ganhar a guerra da Ucrânia muito rapidamente por um ataque relâmpago. Isso não se deu. Bom, agora você tem uma contraofensiva ucraniana que parece não ser capaz de romper a defesa. E aí Clausewitz diria para vocês, gente, porque tem um problema aí. É que atacar, que é um princípio fundamental da guerra, é mais difícil do que defender. Então, quando você parte para uma contraofensiva, como nós estamos vendo agora, as forças russas que são invasoras já se organizaram, né? Hoje nós usaríamos, talvez, para eu ficar moderninho, né? A palavra no modo resistência, defesa. E o modo defesa, isso não é uma palavra do Clausewitz, claro, né? É muito mais poderoso do que o modo ataque, porque ele é mais sólido. Por isso que as contraofensivas nem sempre dão certo. E a Primeira Guerra Mundial também demonstrou aquelas batalhas enormes, com perdas enormes, para andar 1 metro à frente. Porque esse modo é irresolvível. Ora, então, se nós pensarmos a ideia da guerra absoluta, né, é apenas dizer, porque a teoria deve permitir ao espírito lançar um olhar sobre a massa dos elementos e de suas relações, para em seguida enviá-lo livremente para as regiões superiores da ação. É porque a guerra é uma ação, portanto, parte dela é contingência, que uma guerra total, né, se coloca no horizonte lógico para Clausewitz, não se coloca no horizonte dos fatos, das ações. A guerra real não é, portanto, se eu puder concluir, jamais absoluta. Em sua forma absoluta, diz Clausewitz, todo ato é motivado, tudo sucede rapidamente. Não existem intervalos neutros sem nexo causal. Isso simplesmente não descreve nenhum conjunto de ação humana. Isso é bom para videogame, para filme ruim de guerra, né, que tudo dá certo, né, mas isso não corresponde a uma realidade da guerra. Por isso, diz ele, os que conduzem uma guerra são sempre conduzidos a uma via do meio, na qual, agora sou eu, o emprego das forças deve ser moderado e levar em conta os elementos políticos que interferem de maneira determinante no curso dos combates. E aqui entra a política. Guerra é sempre, né, algo no horizonte da política. E guerra e política habitam o mesmo território. Elas fazem parte do mesmo elemento das vidas humanas juntos. Fazem parte das sociedades humanas. Essa é uma grande proposição. Portanto, quando ele fala da continuidade, é preciso que a gente preste atenção. Ele está falando também no sentido reverso. Que a política é a continuação da guerra também por outros meios. Por quê? Porque estrategicamente é a paz que se coloca como último objetivo real. Não absoluto, mas real para guerras que não podem vir a ser absolutas. Eu adoraria continuar falando de Clausewitz com vocês, mas o tempo correu. E aí eu vou chegar num impasse contemporâneo. É que com o século XX, não alterou, a meu ver, as grandes equações clausewitzianas.
mas botou uma pulga atrás da orelha de todos nós, que é a guerra absoluta, com a arma atômica. Aquilo que não era tecnicamente possível, né, apareceu no horizonte técnico como capaz de aniquilar bens, corpos e espírito. A solução, muitas vezes, vem no plano da estratégia, dizendo que é uma guerra que não é possível, que ela não pode acontecer. A Guerra Fria foi um pouco isso. Né? Mas cá entre nós, a pulga atrás da orelha fica. O direito. Eu sei que tem aqui, né, vários amigos, colegas do direito. Ele freia até um certo ponto. Qual foi mesmo o freio do direito nessa guerra da Ucrânia com a Rússia? Nenhum. Mas não é culpa do direito, não. Né? É culpa do fundamento mesmo da guerra. E aí, digamos, né, de noite, não vou dizer que eu perco o sono, seria um pouco exagerado, mas né, é estratégia. Aí, pensando só do ponto de vista da estratégia, não de uma filosofia da guerra, eu não consigo ver como um país que tem o maior arsenal atômico do planeta vai se deixar derrotar por um outro inimigo provocado, né, que reage com razão ao ataque, mas que não tem poder para aniquilá-lo. Se os princípios clausewittianos são verdadeiros, não é plausível que a Rússia atual se deixe aniquilar, que não é o propósito da guerra, por um país que militarmente é mais fraco do que ele. Aí está o risco. É na imponderabilidade desse fator que determina que a guerra esteja ligada antropologicamente à violência. E não a bons sentimentos ou coisas melhores do que esse sentimento de hostilidade em relação ao outro. E é nessa esteira que, depois da guerra, surgiram todas as teorias da dissuasão nuclear, vigentes ainda até hoje. Muito do que a gente lê hoje não pode ter guerra por isso, não, porque a economia não está aguentando. A economia da Rússia vai pifar em 6 meses, parece que não pifou. Parece que a Índia compra petróleo e vende. Enfim, o mundo se reorganizou. Está se reorganizando, assim como o mundo se reorganizou para um combate terrível da Primeira Guerra Mundial. E aí reapareceu no horizonte do nosso último autor, que eu vou passar mais rapidinho sobre ele, que é Walser. Walser é um pensador, Michael Walzer, um pensador americano, vivo, um grande pensador, e que escreve um livro, Guerras Justas e Injustas. Esse livro é muito interessante, por quê? Porque ele medita sobre a reintrodução do fator moral no pensamento, numa filosofia da guerra. Mas por que ele é possível, digamos assim, sem ser irrealista nesse momento? Porque o dado primeiro de que a guerra absoluta não era possível tornou-se realidade com a bomba atômica, com a bomba H, enfim, com todas essas bombas. Então há uma alteração. O termo de guerra justa, de fato, ele nasce, em Cícero ele já comparece. Mas é o direito medieval que vai trabalhar extensamente sobre a ideia de guerra justa. Depois ele fica abaixo da superfície. Nós temos projetos de paz perpétua, por exemplo, com Kant, Grégoire e outros pensadores. Nós temos o pacifismo nas suas várias formas, mas o termo de guerra justa, que nunca desapareceu, guerra justa e injusta, ficou meio esquecido. É o Walzer que vai trazer de volta esse termo. Primeira aposta dele, resumidamente. Primeiro ele diz, é possível fazer julgamentos morais. Os conceitos morais e os conceitos estratégicos refletem o mundo real da mesma maneira. Essa é uma frase extraordinária. Por quê? Porque ele trouxe a moral não para além da guerra. Ele trouxe a moral para o interior de uma filosofia da guerra. Uma filosofia da guerra que, pelo caminho técnico seguido por nós, fez com que aquilo que parecia impossível tornou-se possível. Então nós estamos diante de uma possibilidade real da guerra absoluta. E é nesses termos que estratégia e moral voltam a dar as mãos. Voltam a dar as mãos porque, diz ele, é importante sublinhar que a definição moral da guerra
não depende das atividades reais dos soldados, mas dependem da opinião dos homens e mulheres. Ela se constrói quando a gente toma o susto de que nós podemos, nós concretamente, sermos eliminados do planeta. E aí ele vai ter uma definição muito interessante. Então, como é que eu vou pensar a guerra? Como é que eu vou estruturar, até imageticamente, a ideia da guerra? Nós estamos cansados desses filmes, cansados eu não diria, né? Porque eu gosto, né? Mas enfim, de Apocalipse. Citando mais uma vez o professor Hugo Amaral, na esteira das suas leituras do René Girard, ele me ensinou algo precioso. Quer dizer, se nós podemos, sem ter que interpelar uns aos outros do ponto de vista, né, da crença pessoal de cada um, mas nós podemos dizer, né, que o Apocalipse interessa porque ele só pode ser um fator humano. Enquanto um fator pensado na teologia, isso nos remete cada um para uma região. Enquanto seres humanos, ele diz respeito a todos nós. E a bomba atômica é o Apocalipse. E é por isso que a reintrodução da moral para Walser, né, numa filosofia da guerra, tornou-se possível. Mas mais que possível, tornou-se necessário. Né? Porque ele volta a uma distinção que estava lá atrás, que é o jus ad bellum e o do jus in bello. Sobre a guerra e na guerra. Uma filosofia da guerra, num certo sentido, se conjuga com esse jus in bello, na guerra. Né? E qual que é a descrição que o Walser faz? Né? Não é a de um moralista, mas ele dá uma imagem. Ele fala a guerra é um inferno. E por isso que eu sempre fiquei curioso, já estou caminhando para a conclusão, por que nesses filmes, né, apocalípticos as pessoas ficam tão doidas para sobreviver? Né? Sobra meia dúzia, fica ali todo. Eu, sinceramente, se tiver um apocalipse nuclear, eu quero ser o primeiro a ir embora. Não quero viver num mundo sem meus amigos, sem meus familiares, sem minhas pessoas queridas, sem vocês. Isso não. E vai embora rápido. Se quiser, eu dou o endereço lá de casa para cair a primeira bomba lá. Né? Porque não faz sentido. Por quê? É isso que o Walser viu por essa metáfora. A guerra tornada total é a guerra infernal. Né? E assim ele volta a poder falar, né, de uma guerra, né, em que é preciso pensá-la do seu interior. Né? É preciso pensá-la, esse foi o meu ponto com o qual eu comecei, de uma filosofia da guerra. Filosofia da guerra que leva em conta o fato de que uma guerra é sempre vivida nos corpos, nas mentes e nos bens. E é essa filosofia da guerra que passa a demandar, digamos assim, esse novo olhar. Nós já estamos chegando ao final, né? Claro que eu gostaria de continuar aqui com vocês, mas ele vai formular várias regras, né, de como, né, enfim, é uma filosofia que também tem uma pretensão normativa, a filosofia, né, dele. Né? E ele, por exemplo, só para dizer que não é uma filosofia em absoluto e realista, por exemplo, a quarta regra, né, que ele formula é que a quarta regra torna justificável o emprego da violência pelos estados agredidos. Bom, mas também, diz ele, por todo membro da sociedade internacional. E é isso que nós estamos vendo hoje, por exemplo, com essa proximidade entre a OTAN e a Ucrânia. Essa é a regra que está sendo seguida. É claro que a gente tem que também ver um aspecto, né, curioso, porque Walser tem uma teoria potente, eficaz, mas que também não é uma teoria absoluta. Quando os Estados Unidos invadiu o Afeganistão, Walser, veio a público dizer que era a favor da invasão, porque tinha havido o ataque das Torres Gêmeas. Ele via aquilo como uma guerra justa. Pouco depois, com a invasão do Iraque, ele vai aí, ao contrário, sair a público dizendo que aquela é uma guerra injusta. Então é importante pensar, quer dizer, não se trata de uma regra absoluta, mas né, de uma entrada, de uma nova entrada. Então, partindo para a conclusão. Nesse percurso, eu procurei mostrar como, ao longo da modernidade, foi sendo forjado um novo espírito da guerra. Escolhi tomar como referência as 3 dimensões que eu citei várias vezes aqui. Ao mesmo tempo, à luz dos autores, eu assumo que toda a guerra está referida a um contexto social, político e técnico, que torna impossível falar de acontecimentos particulares ao longo da história sem se reportar a especificidade do tempo e dos atores envolvidos.
E isso explica a necessidade de conservarmos, ao mesmo tempo, parâmetros de referência ahistóricos, corpos, bens e espíritos, e a atenção para as particularidades dos acontecimentos históricos. Uma teoria, uma filosofia da guerra totalmente abstrata, né, não dará conta do fenômeno da guerra. Uma teoria só empírica da guerra é uma estratégia, não é uma filosofia da guerra. Não que no passado, né, os habitantes das cidades não fossem eles mesmos destruídos pelas guerras, mas é que hoje o civil passou, em alguns casos, quase a ser o objeto primeiro, né, dos ataques. As novas tecnologias e a maneira de pensá-las fez com que ações guerreiras fossem vistas de maneira cada vez mais abstrata, uma vez que os alvos passaram a ser atingidos à distância. As mortes dos civis passaram a ser vistas como danos colaterais, e os resultados da guerra medidos em termos econômicos e globais. Quanto mais a guerra se torna brutal para as pessoas por ela afetadas, mais abstrata é a postura dos perpetradores dos ataques, que muitas vezes se transformam em massacres. A tendência à abstração das novas técnicas bélicas nunca poderá se conciliar com o aumento exponencial do caráter destrutivo das novas armas, que começou a ser forjado, essa foi minha tese, na Renascença, com a artilharia. Se os governantes passaram a agir como se fosse possível produzir o máximo desgaste do inimigo sem perdas do seu lado, refletindo muitas vezes a intolerância da opinião pública à morte dos semelhantes, a realidade brutal das guerras modernas aponta para as contradições inerentes a essa forma de pensamento e ação. Os efeitos sobre a tríade dos corpos, bens e espíritos se tornaram a cada dia mais devastadores, ao mesmo tempo em que se propagaram as ilusões sobre a possibilidade de se travar uma guerra asséptica, em que os danos reais seriam eles mesmos vistos pelo prisma deformado da abstração, que atinge todas as dimensões humanas implicadas em um conflito armado. A realidade do nosso tempo, me parece, é bem mais grave. A guerra total de extermínio, que foi pensada como um regulador teórico por Clausewitz, tornou-se possível em nosso tempo. Ela é um problema incontornável para toda a filosofia da guerra, que pretenda dar conta dos riscos que corremos de ver a vida desaparecer do planeta, por obra da ação humana. Olhando para o estado geral do planeta, no momento em que a invasão da Ucrânia joga por terra a ideia de uma paz seletiva, restrita aos países ricos, talvez seja o momento de assumir, transformando a afirmação de Walser. O novo espírito da guerra é o inferno. Muito obrigado pela atenção de vocês. Bom, então, como foi dito, passamos às perguntas. Estou aqui para Boa noite, conversar. professor. Agradeço a sua palestra fantástica, né? Muito oportuna, né? E muito rica, né? É difícil a gente entrar em todos os detalhes. É um assunto que me interessa bastante, né? Eu estou em comércio exterior há muitos anos, mais de 30 anos, e sempre me surpreendi com essa percepção recente de globalização sem geopolítica, entendeu? E, ultimamente, eu tenho assistido palestras de um professor da Universidade de Milão, eu não sei se é do seu conhecimento, ele é professor de Relações Internacionais, Alessandro Colombo, né? E eu gosto muito dele, assim, tem posições mais práticas, né? Eu acho que o seu enriquecimento é uma base mais profunda, né? Uma base do pensamento como um todo, né? Mas o Colombo tem um pensamento mais contemporâneo. E ele fala que nos últimos 30 anos nós tivemos uma grande mudança, uma cambalhota, né? na percepção de mundo e de guerra, né? Porque há 30 anos atrás, nós imaginávamos uma globalização neoliberal, sem geopolítica, uma imprensa digna de todo respeito,
na verdade, da imprensa, instituições internacionais operantes e importantes na organização do mundo, uma OTAN que estaria se desaparecendo por perda de função, né? E uma potência hegemônica dominante, e o mundo seria, durante muito tempo, incapaz de uma disseminação de poderes, como nós estamos vendo 30 anos depois, e já um mundo que pensa a possibilidade de uma guerra nuclear como nunca foi pensada, a sua questão da artilharia. A guerra nuclear é uma guerra de artilharia, né? Então, isso voltou a ser pensado. A gente não acredita mais nas notícias, tudo é fake, as instituições internacionais não operam. Então, eu nem sei o que perguntar, né? Eu acho que a sua base é fundamental e a dele é um complemento contemporâneo, né? Desculpe, nessa hora da noite, fazer um comentário dessa ordem, né? Mas eu gostaria de saber a sua opinião sobre esse contexto, né, de tamanho enfraquecimento. A gente não acredita nas notícias, a gente não acredita nas instituições, a gente tem um mundo multipolar, e o risco de guerra nuclear nunca foi tão presente. Eu acho que desde a época de Cuba, acho que talvez em Cuba não tenha sido tão presente quanto hoje. Obrigado. Eu que agradeço as suas considerações, que eu acho muito oportunas, de fato, porque quando, né, muito espertamente, no bom sentido, né, Fukuyama, em 1988, ele escreve um artigo falando, né, que a história acabou. É curioso, né, porque, claro, que ali ele estava antevendo o que nós vamos ver, que é a vitória de uma certa concepção de mundo, no mundo capitalista, né, na sua forma que hoje nós denominamos de neoliberal, né? O segundo extrato é que a guerra é contraproducente para o comércio, né? Ele copiava o Kojève, o Alexandre Kojève, que esse sim um grande pensador, né, um grande estudioso do idealismo alemão, mas é curioso que ele deixou de fora Montesquieu. E o Montesquieu, ele talvez, por incrível que pareça, nos ajude hoje, porque ele tinha duas proposições, digamos assim, em relação, não só à guerra, mas, de um lado, ele acreditava na força do comércio. Não tem nada, ele fala, não tem nada melhor do que comércio entre as nações. Porque isso é um elemento de pacificação. Mas tudo se passou a acreditar-se, esqueceram de ler a segunda parte do Montesquieu, né? Eu vou citar essa partezinha, porque ajuda na nossa conversa, porque o Montesquieu, ele que é o homem do comércio, ele que é o homem paz igual ao comércio, que é a proposição que, num certo sentido, né, ilumina muito dos nossos desejos, né, mais recentes. O problema é que, para Montesquieu, né, nada diz que nós não teremos guerra. A guerra, para Montesquieu, é parte, digamos assim, inerente, né, da nossa, enfim, do nosso, né, ele vai dizer, do direito da guerra se segue o da conquista, que lhe é sua consequência. Ele deve, portanto, seguir-lhe o espírito. Isso é Montesquieu falando. Olha que coisa. Quer dizer, aquele que, num certo sentido, encarnou em primeiro lugar a ideia, vamos chamar assim, né, no termo meio entre aspas, de globalização, também era aquele que defendia o direito de conquista. Mas defendia o direito de conquista não porque ele estivesse falando, a vontade de conquista faz parte da estrutura mesmo, da forma como as relações comerciais, inclusive, se estruturam. Então, o que o Fukuyama fez foi vender uma baita de uma ilusão. Mas ele vendeu uma ilusão que nós queríamos comprar. Ou pelo menos que os estados centrais queriam comprar. Porque se nós pensarmos num continente como o africano, ele nunca pôde ter nem o luxo de comprar essa ilusão. Na própria Ásia, eles nunca puderam ter, depois da guerra, essa ilusão. Mas essa foi uma ilusão curiosa, porque como ela atingiu, enquanto ilusão, o núcleo econômico do planeta, ela se disseminou como uma ideia universal. E é por isso que essa guerra na Ucrânia choca tanto. Por quê? Porque ela, né, desculpe, né, é um pouco bem-vindo ao mundo real. Bem-vindo ao mundo real porque o uso de armas, a contenção do uso de armas, sempre esbarrou na camada mais profunda
da violência contida nas nossas, digamos, na nossa, né, claro, o termo aqui está um pouco vago, mas na nossa natureza. Ou seria talvez melhor dizer na nossa condição, essa natureza encarnada no tempo. Né? Então, eu acho que é interessante, porque o que nós estamos assistindo hoje, sem radicalizar em teses, né, digamos assim, alarmistas, é bem-vindo ao mundo real. A guerra nunca desapareceu. Se nós pensarmos de 90 agora, é muito pouco tempo. E não foi um tempo sem guerra, porque logo depois, né, teve massacres na Europa. Né? Teve massacre em Ruanda, né, genocídio. Então, assim, os últimos 30 anos foram terrivelmente violentos no planeta. Né? Talvez eles tenham sido calmos, né? Mas assim mesmo, lembrando de novo o conceito do professor Hugo Amaral, da guerra civil fria, né? Foram anos também que os corpos políticos começaram a se esgarçar. Quando a gente vê um estudo como o do Piketty, Thomas Piketty, esse, né, grande economista e pensador, o que nós assistimos nos últimos 30 anos do ponto de vista econômico mundial? Concentração de renda. Ora, concentração de renda não me parece ser uma boa receita para conter violência social, de qualquer natureza. Não me parece ser. Então, eu acho que é muito interessante a sua colocação, porque eu acho que há uma combinação aí. E também a gente não pode transformar esse retorno ao real, né? Digamos, também não contém uma espécie de uma filosofia apocalíptica. Porque o apocalíptico, eu insisto, né, seguindo o professor Hugo Amaral, é humano. É isso que nos interessa. Porque se ele for externo, aí eu não quero entrar, claro, né, no debate teológico, na crença de cada um de nós, mas se ele é externo, isso que eu disse dos filmes de ação. Filme de ação é um apocalipse externo. Para mim, cai a bomba lá em casa, o mais rápido possível. Né? Eu não quero ficar num mundo sem meus amigos, sem, né, meus amores, meus livros. Não, vai embora rápido. Agora, é que ele é humano. Em sendo humano, ele está de mão dada com o extrato da violência. Então, por isso que as organizações mundiais são necessárias, mas que não sejamos iludidos também. Não seja, então você não gosta da ONU? Eu adoro a ONU. Né? Se tiver um convite para ir para a ONU, lá varrer para o chão, eu vou amanhã para a ONU. Né? Eu sou um bom varredor, viu? Sou um bom varredor. Então, mas veja bem, agora tem que pensar nos seus limites. Porque esses mecanismos eles só podem operar com a arma que lhes cabe, que é o direito. E o direito, né, que foi esse grande sonho do século XIX, XVIII, XIX, que o direito internacional, o antigo e bom direito das gentes, conteria a guerra. Não, gente, do ponto de vista do direito das gentes, ou seja, da regulagem dos conflitos, nós estamos pior do que a antiguidade, muito pior. A Segunda Guerra Mundial, né, jogou tudo por terra. Não só o direito internacional, tal como foi formulado a partir do século XIX, mas mesmo aquilo que nós entendíamos como direito das gentes e que implicava numa certa ética do combate. Isso tudo desapareceu e a guerra atômica faz com que isso seja tábula rasa. Então, acho que muito obrigado pelas suas considerações. Boa noite, professor Newton. Gostaria Boa noite, meu começar espelhando o início da sua palestra, o seu agradecimento ao Adalto. Nós agradecemos ele muito, mas espelhar o meu agradecimento a você, ao seu trabalho durante esses mais de 40, 50 anos, sempre profundo e a gente aprendendo tanto. Não me envelhece tanto assim, não. Nos últimos 15 anos. Tá? Bom, então, primeiro é espelhar esse seu agradecimento ao Adalto e espelhar em você mesmo. Muito obrigado por essa trajetória e por essa palestra. Minha questão é rápida. Há algumas teses colocadas, né, por você, alguns princípios, como a questão da abstração dos corpos, como a questão da possibilidade da guerra absoluta, e agora mesmo com essa fragilização do direito, na capacidade de decidir a tese, se você especulou isso a nível mais restrito, como, por exemplo, no caso das
nossas chacinas urbanas, das questões mais restritas, assim, em escala mais próxima. Então, por exemplo, a questão da abstração dos corpos, ela funcionaria? A questão do enfraquecimento da capacidade do direito, ela estaria funcionando também nesse âmbito? A questão da guerra absoluta, ou seja, do extermínio total de, né, determinada, como é o caso dessas chacinas, você transportou para essa escala mais restrita as suas reflexões. Especulou isso. Muito obrigado, professor Carlos Brandão, meu primo. Olha, não, eu não transportei, não. E eu acho que, assim, talvez porque, primeiro, não é algo que eu conheça e que eu pudesse oferecer, né, algo um pouco mais substancial. Agora, eu teria um certo cuidado para não exagerar em usar a palavra guerra como metáfora. Embora a gente a use o tempo todo, né, e não tem nada de errado, que metáforas estão aí para isso, mas é preciso tomar cuidado, né, por isso que é preciso chegar mais perto do que eu estou chamando de guerra. Eu chamaria de guerra, ou digamos, a minha reflexão, a guerra tal como nós a conhecemos entre estados e a guerra civil, ou seja, aquela que rompe o corpo político. Mesmo nas suas várias... Cada um desses termos tem gradações. Por isso eu tomei emprestado do professor Hugo a ideia da guerra civil fria, mas ela continua sendo a guerra civil. Então, na reflexão sobre, digamos, o contexto sociológico, eu acho que seria interessante quando a violência urbana se transforma em ou guerra civil ou em guerra civil fria, mas que, digamos assim, contém a lógica da violência, mas contém também a lógica da oposição. Então, voltando ao Clausewitz, de alguma maneira pode se servir da metáfora do duelo, que é o primeiro nível lógico lá do Clausewitz. Sem essa, digamos assim, essa polaridade lógica mesmo dos contentores, eu acho que a palavra guerra não deve ser usada. Por quê? Não, claro, a gente pode usar, eu estou dizendo conceitualmente. Por quê? Porque senão a gente corre o risco, eu quase que diria, e eu sinto isso por não ter conhecimento nessa área, né, que você abafa o problema teórico da violência urbana nas suas múltiplas manifestações com a metáfora. É uma guerra. Mas se é uma guerra, é preciso que a gente possa determinar com clareza lógica os dois polos envolvidos. Na guerra entre estados, convenhamos, é bem mais fácil. Nas guerras civis declaradas também não é difícil. Na guerra civil larvar ou fria, né, vai se tornando cada dia mais claro quais são os polos. Mas é preciso constatar essa divisão. Ou, para usar uma linguagem, né, que digamos assim, não foi criada, né, pelo Carl Schmitt, mas ele tornou muito forte, a ideia do amigo e do inimigo. De fato, Maquiavel, numa carta de 1508, já usa essa linguagem do amigo e do inimigo. Então, né, Clausewitz era muito bom para pegar a coisa dos outros, esconder a origem, principalmente Hobbes, né, e depois... Agora, é verdade que é um grande pensador, mas nesse caso, mas de qualquer maneira, eu acho que aí ele nos ajuda isso. A guerra precisa conter determinações de duelo. Em que sentido? O duelo, a guerra é um duelo? Não. A guerra não é um duelo. A guerra é um primeiro nível lógico, é o duelo. E que, para ser compreendida, precisa, né, de um caminho outro, né, das suas várias camadas, digamos, tanto lógicas quanto históricas. Você lembra que no finalzinho eu falei, olha, guerra só, uma filosofia da guerra só com abstração, ela não funciona. Porque a guerra real, ela nunca é abstrata. Ela é sempre tocando corpos, mentes, né, e bens. Não existe guerra real abstrata. Mas a gente pode pensar abstratamente e, muitas vezes, pensar abstratamente esses fenômenos aumenta a violência e não diminui, que é o que nós assistimos com o progresso da artilharia. Não sei se eu te respondi, né? Obrigado, viu? Boa noite. Eu gostaria de perguntar sobre a milícia. Você tratou do grupo Wagner como uma milícia e há pouco tempo eu vi na Constituição americana tratando da milícia no sentido de ser um grupo de cidadãos que tem direito a armas. Sim. Né? E a gente usa aqui no Brasil milícia com outro sentido também, né? Aquilo que, digamos, expandiu do que era o Esquadrão da Morte, ou seja, que prestava serviços para comerciantes dizimando, e expandiu para
um comércio, não é isso? Gatunete, vende de tudo um pouco. Então, eu fiquei na dúvida que são esse grupo Wagner, a gente antes chamava de mercenários, né? Um exército de mercenários. Isso mudou? Milícia serve para essas 3 situações mesmo? Então, olha, Bernardo, obrigado. Sim, porque se a gente retomar o termo, né, que vem do latim, né, o milícia aí, ele significa uma força armada. Então, por exemplo, no Renascimento, quando você falava de milícia, falava de milícia de cidadãos, um corpo armado de cidadãos. A partir daí, ele veio a ter o sentido que tem hoje, de forma mais ampla, que é de um exército particular. Ou seja, grupo armado particular. O caráter determinante aí é esse, é o fato de que se constitui, né, num grupo particular dentro de uma estrutura maior, seja ela o Estado nacional, seja ela o direito internacional. Né? Então, quando você fala, né, por exemplo, da milícia do Rio de Janeiro, você está se referindo ao fato que é um grupo armado no interior de um Estado. Estado esse que, dentro dos parâmetros, né, da democracia moderna, deveria ter o monopólio do uso da força. Tá? Então, o termo, num certo sentido, ele muda no Renascimento, você pode dizer assim, ele passa a ser cada vez mais usado de forma pejorativa. No caso americano, são os famosos Minutemen, um pouco uma esquisitice da Constituição americana. Por quê? Porque diz respeito a grupos particulares que resistiram ao domínio inglês, que, portanto, estariam na origem, né, da liberdade americana. É uma esquisitice porque, uma vez constituído o Estado, uma milícia dificilmente poderá, né, ser ela mesma restauradora do Estado de Direito, salvo numa guerra civil. Né, uma milícia que ganhe, né, uma guerra civil. Então, o conceito americano ele é um pouco estranho, porque ele tem uma origem histórica muito clara, né, e ele se tornou outra coisa. Todo esse debate sobre armas nos Estados Unidos, que infelizmente chegou até aqui, vem dessa ideia de que o cidadão armado garante a liberdade. Mas a origem é muito simples, eram grupos armados que abandonaram a forma de guerra que o Clausewitz chamava de guerra de gabinete, passaram a fazer guerra de guerrilha, né, e que resistiram. Então, tem uma questão aí de direito muito estranha, que é essa sobrevivência, mas o termo hoje é exército particular. Né? E o Clausewitz, ele é interessante, porque ele ficou sabendo, sem ter estudado muito, que na Espanha, mas na Espanha no tempo dele, né, tinha havido resistência popular por grupos, né, à invasão, que seriam essas milícias americanas. E ele acha isso interessantíssimo, mas ele mesmo fala, não tem grandes conhecimentos disso, mas é uma coisa interessante. Né? Mas isso é um uso do século XVIII que permaneceu no horizonte, que desagou em coisa ruim, porque é o direito, né, a ter armas dos americanos, e que foi se alargando, e de outro lado é a ideia de uma força armada particular, que aí se aplica tanto, né, às milícias. Eu estou falando cariocas, é um pouco de desrespeito ao Rio, porque até parece que só no Rio de Janeiro, né, parece que só lá é que tem esse tipo de fenômeno, né, e coisas do gênero. Apenas que é mais conhecido, né, então, para ser respeitoso aos fatos. Né, e outras situações. Sabe? Então, eu acho que assim, o termo hoje ele migrou, porque o exército do mercenário é a mesma coisa. Né? O Wagner é uma milícia porque é um exército mercenário, ele é particular. Ele tem armas e é particular. Portanto, ele é vendido. Exatamente como no Renascimento. Né? Sem o charme dos grandes condottieri, né? Que fascinou tantos estudiosos depois, mas que não passavam de bandidos armados. Podiam ser elegantes, né? Pô, italianos, né, costumam ir para a guerra, até nisso eles vão elegantes, né? Isso eu lembro um casinho pessoal da primeira vez lá, estava andando em Roma, assim, né, achando tudo lindo, de repente passa, o que seria, né, a cavalaria aqui, mas eles estavam tão elegantes, com as capas jogadas, assim, eu falei, bom, se esses caras tiverem que agir, até eles conseguirem algum movimento, né, ele era um desfile, né, então, era uma, né, eu estou brincando assim, então, eu acho que eu conservaria esse termo, sabe, Bernardo, assim, da domínio particular das armas. Que aí serve para os mercenários, serve para as nossas milícias aqui, serve em vários contextos. Não serve para os americanos porque eu acho que é um
né, uma velharia digamos assim, historicamente compreensível, mas que não tem um sentido real, né, do direito, né, atual. Boa noite a todos. Boa noite, Pedro. Tenho dois comentários, duas perguntas sobre dois conceitos que me pareceram importantes na sua reflexão de hoje. São o conceito de fortuna e o conceito de universal. O conceito de fortuna é uma consequência do seu percurso de pesquisa no meio acadêmico e tudo mais, e principalmente você parece ter me insistido nele numa penúltima publicação sua, que foi a história da ideia de golpe de Estado, onde você insiste no fato de que a fortuna é praticamente uma característica incontornável da condição humana, quase que uma força indomada, digamos assim, que a ciência política tem, às vezes, a pretensão de dominar, e muitas vezes a fortuna acaba escapando e influenciando os acontecimentos para outros destinos, digamos assim. E, curiosamente, pelo menos Maquiavel, assim, que você domina mais que ninguém, mais que todos, normalmente o conceito de fortuna ele é mobilizado ao lado do conceito de virtude como uma capacidade de lidar justamente com essas contingências. Esse conceito de virtude desapareceu da sua reflexão de hoje. E é justamente na primeira questão, que diz respeito à fortuna, ela é assim, uma força indomada diante da influência da fortuna sobre as ações políticas, os acontecimentos, como barrá-la ou direcionar as ações políticas para um melhor fim, ou para a paz, ou para contornar a guerra. O que a gente pode colocar frente à fortuna, digamos assim. E quanto à questão do universal, me causa você mencionou a questão da guerra colonial e tudo mais, e me causa um certo espanto, assim, uma certa estranheza em certos movimentos, pensamentos decoloniais, pensamentos pretensiosamente de esquerda, que tendem a remover o universal do horizonte de suas reflexões. Então, eu penso que eu pergunto se é possível construir, como você se propõe, uma filosofia da guerra sem a categoria universal, e se, ao remover a categoria universal, nós não estaríamos justamente nos cegando para um risco maior, que é justamente a guerra total, a aniquilação total. Muito obrigado, Pedro, como sempre, suas excelentes questões. A primeira questão, eu diria o seguinte: se eu fosse, né, fazer, eu até estou pretendendo fazer, mas sim, é uma filosofia da guerra maquiaveliana, a polaridade fortuna-virtude necessariamente estaria presente. É que eu acho que em Maquiavel, né, assim, só né, virtude é a capacidade de ação. Por isso que ele não usa virtude, né, ele usa o latim. Né, Maquiavel não escrevia em latim, mas ele usa o latim simplesmente para diferenciar da virtude, que naquela época, no Renascimento, estava muito associada, né, às virtudes cristãs, né, teológicas, ou até mesmo à ética aristotélica. Então eu acho que em Maquiavel, fortuna vem conjugada com virtude. Tá? Mas hoje, como eu fiz um percurso maior, eu acho que nem sempre, esse é um, digamos assim, é um conceito maquiaveliano. Quando você vai pensar a guerra, uma filosofia da guerra em Maquiavel, aí você precisa do par. Quando você vai pensar o fenômeno de forma mais alargada na história, a ideia de contingência se casa com a ideia de probabilidade e não de virtude. Porque é o fato de que uma guerra é necessariamente imprevisível no seu desenrolar que constitui a espinha dorsal da minha reflexão. Tá? Então, por isso, obrigado pela questão, mas de fato, assim, né, escrevendo sobre a filosofia da guerra em Maquiavel, não tem dúvida, aí o par virtude e fortuna vai ter que voltar.
Mas mais estendido, eu acho que a gente tem que conjugar essa ideia da contingência como, não como universo fantasmático, não, universo das probabilidades, né? Em que, portanto, você tem vários possíveis. No segundo ponto, eu acho que aí é uma questão de tomada de posição, né? E eu não sou um conhecedor, você sabe disso, né? Dos novos debates sobre temas, né? Debates sobre o neocolonialismo, enfim, do decolonial. Eu não sou um conhecedor desses temas, então, né, eu não vou falar especificamente sobre eles. Agora, de fato, quer dizer, quando eu estou falando de universal, aí eu estou dizendo, não é propriamente universal, senão no sentido de uma ontologia, ou seja, há fundamentos possíveis de serem conhecidos, né, em questões que se referem ao humano. Tá? Quando eu digo para vocês que agora sou eu no sentido, né, primeira pessoa mesmo, eu acho, né, eu tenho uma adesão a teses em que a violência é inextirpável, né, do fenômeno do humano, na maneira como ele se manifesta na história, portanto, como condição humana, eu estou tomando uma posição filosófica, portanto, totalmente questionável, mas ela é universal nesse sentido mais amplo. Ela é uma posição ontológica. Tá? Então, agora, eu não saberia dizer assim, que desses novos caminhos de saber se essa proposição entra ou não em choque. Tá? Eu não tenho conhecimento, não vou falar do que eu não sei. Né? Agora, eu, de fato, estou tomando uma posição filosófica em que a questão... Eu não gosto muito universal, não porque eu acho que não há universais, não, mas que é difícil dela hoje ser falada, mas há uma posição ontológica, ou seja, o que é ontologia, no fundo? Pergunta sobre fundamentos. É só isso, eu não estou querendo mais do que isso, não são verdades, hein, gente? São fundamentos. Né? Você buscar fundamentos é uma coisa, buscar verdades universais é outra completamente diferente. Fundamentos são postos à prova, assim como axiomas matemáticos. Os axiomas matemáticos, eles só podem ser postos à prova por dedução. Você não tem jeito de estar abaixo de um axioma, ele não seria axioma. Uma ontologia visa encontrar esse solo. Nesse solo, para uma filosofia da guerra, tal como eu estou concebendo, acho necessário, né, pensar uma antropologia que contém a possibilidade da violência. Essa é uma tomada, são duas tomadas, né, Pedro? Com relação à contingência, eu acho que ela não está contida só no par maquiaveliano, embora em Maquiavel 100%, acho que ela se estende a muitos outros pensadores, e do ponto de vista, né, digamos assim, do universal, mesmo, né, com a dificuldade do termo, mas não do problema. Eu acho que há problemas, é possível colocar o problema de uma ontologia do político. Bom, agora, de novo, né, quando eu digo isso, obviamente eu estou tomando uma posição filosófica, que é totalmente passiva de críticas e de ser contrariada. Exatamente porque é uma posição. A partir daí é que a gente tem que ver, por exemplo, muito modestamente, o que eu fui capaz de apresentar para vocês hoje, se para de pé ou não. Porque eu, desde o começo, eu explicitei, olha, estou partindo daqui. Para de pé? Não sei, vamos ver. Né? Mas aí é igual um axioma em matemática. Você tem que ver quais são as consequências, inclusive lógicas, das proposições fundantes, que no caso eu estou chamando de ontológicas. Né? Porque não tem uma... Senão você teria que ter uma metafísica. Né? Você teria que se colocar para além do próprio real da política. E aí não é, digamos, a minha maneira, claro, aí, né, de abordar esse tipo de tema. Obrigado, viu, Pedro, pela questão. Boa noite. Boa noite, Rosa. Mais uma vez, obrigado pela sua palestra, essa conversa. A minha pergunta é muito ingênua, por isso que, na hora da sua resposta, pode brincar, tá bom? Porque nos conhecemos há tanto tempo, né? Somos colegas. Eu estou meio desequilibrado, sabe? Sabe aquele dia que você sai assim, ninguém arranja uma briga comigo hoje? Impossível arranjar uma briga comigo. Hoje eu estou numa paz, e aí assisto uma aula de uma distopia. E eu trabalhei, agora eu vou explicar a minha pergunta. Eu fiz uma pesquisa sobre os filmes, e 76% deles são distópicos. Peguei filmes só de ficção científica, é claro, né? Então, 76% eram distópicos,
10% não dava para fazer uma classificação desses científicos e apenas 16, 14, 13. Cada hora aparece um filme e meu gráfico do Excel é alterado. São poucos utópicos. E eu comecei defendendo uma tese de que esse excesso de distopia estava atrapalhando o mundo. Mas eu vou fazer uma pergunta no sentido contrário. Porque eu mudei de opinião quando eu comecei a escrever. Eu não estava me convencendo que os filmes distópicos estavam fazendo a nossa sociedade ficar mais pessimista. Os filmes distópicos ajudam a gente a entender como é que nós chegamos naquela situação de caos, naquela situação terrível. Então, eu comecei a pensar, é uma educação pelo filme no sentido contrário. Por exemplo, aquele filme The Day After, que foi um filme que causou uma comoção enorme nos Estados Unidos, que foi as bombas atômicas dos Estados Unidos e Rússia e União Soviética naquela época, causou uma comoção e muita reflexão. Do outro lado do fronte, foi proibido na época do nazismo, porque senão foram queimados esses livros. Eu estou querendo dizer o seguinte, a minha pergunta ingênua aqui agora, não dá para acreditar que as coisas estão sendo mais refletidas? Hoje eu não falo que eu fui descoberto, no Brasil foi descoberto, eu falo que nós somos colonizados. Quer dizer, eu estou tendo cada vez mais uma ideia dessas diferenças, e que para mim são essas diferenças, o outro, é que causa esses conflitos. Né? Quando eu li um livro de um repórter inglês, Stalingrado, eu vi que a Rússia estava sendo atacada por romenos, ucranianos e outros países dali, da Finlândia, que aderiram ao exército nazista. Ou seja, há um conflito naquela região muito grande. Será que a gente, aprendendo história, estou acreditando na educação, será que a gente não pode... O professor Jacinto Lins Brandão dizia que a história da humanidade é a história das guerras. Eu entendo, né? Foram sempre os conflitos. Mas eu vejo que uma globalização, acreditar numa educação que desvele todas essas histórias, a Guerra do Paraguai precisa de ser entendida pelos brasileiros, né? E não é entendida nas aulas de história. Ou seja, será que a educação, as melhores noções, a reflexão maior não possa? Nós ainda vamos ter muitas guerras antes disso. Será que isso não pode gerar uma coisa melhor? A distopia eu vejo agora como um instrumento, mas eu não gosto de vê-la como perspectiva. Obrigado, Rosa, pelas suas considerações. Olha, eu diria duas coisas. Primeiro, em relação ao cinema, eu acho que a arte ela tem uma capacidade, nas suas várias manifestações, de alcançar lugares do humano que as ciências muitas vezes não chegam nem perto. Acho que ilumina aspectos, ensina, desvela, e que isso é fundamental. Bom, do jeito que eu conduzi aqui, né, a nossa conversa, é claro que eu falei muito de guerra e pouco de paz. Tinha até todo um pedaço aqui sobre Kant, mas a gente teria que ter, né, pedido café da manhã, né, para todos aqui, para a gente poder ficar até amanhã, para eu seguir o roteiro todo. Mas veja bem, eu acho que o pacifismo é uma posição política possível, sim. Totalmente possível, desde que seja um pacifismo que combine o aspecto moral do pacifismo, né, com o aspecto político do pacifismo. Ou seja, né, assim como a guerra é o terreno da ação humana, né, um pacifismo não pode ser só uma filosofia encantoada, ela tem que ser uma filosofia que inspira uma ação educativa. Mas o pacifismo tem que sempre ser uma ação, porque caso contrário, né, a arte ela pode ajudar a não ter guerras, né, ajudar durante a guerra, mas dificilmente ele evita a possibilidade da existência da guerra. Porque essa possibilidade, eu diria que a gente conquista ela continuamente ao longo da história, assim como as guerras afloram, a paz também aflora. E é por isso que eu acho que o Clausewitz via tão bem essa ideia de que, do ponto de vista estratégico, a gente visa a paz. Porque no outro lado está o apocalipse. Por isso que é uma má interpretação do Clausewitz imaginar que ele era um propagador, um defensor da guerra absoluta. Não, a guerra absoluta era para ele uma
um construto lógico. Então, eu acho que, como você bem lembrou, construtos da arte, da educação, tornam possível que nós tenhamos uma ação pela paz. Porque se a gente se contentar, digamos assim, com a superioridade moral da posição pacifista, e ela é moralmente superior, sim, eu posso fazer a seguinte afirmação, né? A defesa da paz é moralmente superior à defesa da guerra. Não tô, né? Essa frase, ela pode ser correta, ela só não tem nenhuma eficácia. Era uma má compreensão da guerra e da paz. Né? Porque, é claro que nós... Por que no século XVIII os projetos, né, de paz perpétua foram possíveis? Né? É que foi um momento também que nós acreditamos no progresso. E num progresso comandado pela razão. É preciso que a gente tenha uma crença muito forte nesse pressuposto para acreditar tão fortemente, digamos assim, que a paz é o nosso destino. Infelizmente, o século XX, nesse aspecto, né, fatualmente jogou por terra a ideia de que nós caminhávamos, né, livremente em direção à razão. Um pouco do Fukuyama e de outros pensadores, digamos assim, do efeito do pensamento deles, é que, num certo sentido, eles trouxeram, de forma muito relativa, muito, como eu disse, muito restrita ali ao mundo europeu, mas trouxeram uma ilusão, esses textos, de que era possível uma espécie de paz, né? Alguns chegaram a chamar, num determinado momento, de Pax Americana, como tinha havido lá na Antiguidade a Pax Romana, né? Mas a própria Pax Americana se revelou a Guerra Americana. Né? A presença dos Estados Unidos na cena internacional foi, ao longo do século XX e no século XXI, uma presença muito mais notável por participar, fomentar e criar guerras do que fomentar e ajudar na consecução da paz. Eu acho que esse é um dado. Agora, eu estou de acordo com você. Eu acho que uma filosofia da guerra também não pode inverter as proposições. Assim, por que eu estou chamando de inverter as proposições? Tornar a guerra um universal absoluto. O que desmente esse nosso encontro essa noite. A possibilidade da paz é parte também do humano. Só que é uma construção humana. Ela se dá na condição humana e não numa natureza abstrata. É uma possibilidade real. E aí ferramentas são necessárias. Eu estou inteiramente de acordo com você. A ferramenta da arte, nas suas várias manifestações, é uma ferramenta que pode ser eficaz, desde que nós não exijamos que ela, digamos assim, consiga desestruturar a natureza humana. E a gente sabe, né, quando essa ideia moderna, mas que penetrou, por exemplo, na Revolução Russa, de construção de um novo ser humano, terminou muito mais em violência do que na construção de um ser humano livre. Assim, teve o efeito exatamente contrário. Então, eu acho que, assim, voltando ao Pedro, né, a gente tem um velho e bom humano a ser pesquisado, a ser inquirido, a ser pensado. Né? Não tem muita certeza de que haja um novo humano na história, com certeza. Mas, antropologicamente, não tem muita certeza se a gente faz um bom passo exigindo um novo humano. Talvez o velho e bom humano, com as suas deficiências totais e que gestam a história na sua realidade, seja um bom ponto de partida. Pelo menos é o meu ponto de partida. Né? E é contestável? Perfeitamente contestável. Né? Claro, porque, como eu disse, é um ponto de partida filosófico, né? A partir do qual eu tento refletir. Hoje, essa noite, eu tentei refletir com vocês sobre um fenômeno específico, que é o fenômeno da guerra. Obrigado.